36 anos de existência. Então, em primeiro lugar, parabéns a toda a igreja, a todos os membros. Também, obviamente, incluímos aqueles que sempre nos visitam, mesmo que seja a tua primeira vez ou a segunda vez. Parabéns também por estares presente connosco neste aniversário da nossa igreja. Queremos, obviamente, neste dia, olhar para as Escrituras e pensar juntos sobre aquilo que Deus, e de uma forma muito específica, o Filho quer, deseja da sua igreja, da sua noiva, ou aquilo que Ele está a realizar para que eu e tu sejamos a igreja que Ele deseja que sejamos. Esta semana estava a ver um documentário com a minha esposa e agora também a minha filha mais velha sempre se junta a nós para ver todos os documentários que nós vemos lá em casa. E estamos a ver um documentário norte-americano produzido pela Igreja da Grace, chamada Essential Church, ou a Igreja Essencial. E é um documentário realizado acerca daquilo que aconteceu no tempo de Covid e a importância que a Igreja tinha para as pessoas nessa época, a luta que a Igreja teve com o Estado, ou com o Estado da Califórnia, o Governo da Califórnia, para manter as portas abertas e receber as pessoas. E nesse documentário há uma história que é desenvolvida ao longo do documentário que eu penso que é interessante para aquilo que temos que tratar nesta manhã. Eu passo a citar a história. Era o ano de 1637, depois de Cristo. Jenny Geddes era uma comerciante insignificante, não era rica, pertencia à classe trabalhadora e fazia o que podia para comer e ter uma vida significativa. Nesses dias havia uma crescente tensão que chegou ao seu clímax quando o rei da Inglaterra impôs o seu governo real na igreja. Jenny, como muitos outros, acreditavam que o rei, ao fazer isso, estava a substituir o direito divino de Jesus Cristo como rei e cabeça da igreja. Então, num domingo, conforme estas notícias se iam espalhando, o Deão de St. Giles ia começar a ler as orações e, para a surpresa do povo, não eram as orações dos Salmos, não eram as orações do Senhor Jesus, eram as orações de um livro que tinha o nome Livro das Orações ou da Oração Comum, que era estranho à Igreja Escocesa. Este era um meio pelo qual o rei podia demandar a sua autoridade real como déspota sobre a Igreja. O livro era uma forma de adoração inventada pelos homens. Agora, a adoração era o desejo cativante da vida de Jenny, mas ao mesmo tempo, nesse domingo, nessa manhã, foi uma frustração a sua experiência. Assim como de todos os crentes da Escócia, de que o rei procurasse usurpar a liderança de Jesus Cristo na sua igreja. Então, nesse dia de 23 de julho de 1637, o Deão leu o livro de oração comum e Jenny Geddes levantou-se do seu pequeno banco e gritou: "Já basta!" Agora, esta mulher não era uma das grandes dignatárias da igreja escocesa, ela não pertencia à nobreza, ela era só uma insignificante comerciante. Deus, como sempre fez, Ele usa as coisas insignificantes, ou como o apóstolo Paulo diz, as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. O livro de oração comum era a tentativa do rei de garantir que todos os ministros da Inglaterra e da Escócia se ajustassem à prática episcopal. Jenny e muitos crentes opunham-se-lhe e que ele impusesse esta forma de vida na igreja, convertendo-a realmente na noiva do rei e não a noiva do rei dos reis. Então, nesse dia, Jenny, ao levantar-se e ao gritar "basta", apanhou o seu pequeno banco e atirou este banco ao Deão de St. Giles, deixando este homem que lia o livro de oração comum de boca aberta. Então ele gritou para que expulsassem esta mulher da igreja, mas para surpresa dele, toda a igreja começou a protestar contra ele. E o culto terminou em grande confusão. Quando as pessoas saíram da catedral de St. Giles, as notícias difundiram-se muito rapidamente e as pessoas começaram a sair à rua e a protestar e a manifestar a sua ira porque a sua igreja estava a ser colocada debaixo de outra autoridade. Nós sabemos pelas Escrituras que a grande chamada de Cristo à sua igreja é que ela seja fiel
em todas as coisas, em tudo aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer, em tudo aquilo que a igreja deve realizar, aquilo que se espera da igreja, aquilo que deve estar como motivação na igreja, é sempre ser fiel a Cristo. Esta é a grande chamada para a igreja, uma chamada à fidelidade a Cristo. É o que nós lemos nas Escrituras. O Senhor Jesus, ou o Senhor, esperava a fidelidade de Adão. O Senhor esperava a fidelidade de Noé, como nós temos visto nestes dias. O Senhor esperava a fidelidade, e nós iremos ver isso, de Abraão. O Senhor esperava a fidelidade de Israel. E nós não podemos esperar outra coisa da nossa época, do nosso tempo. O Senhor quer fidelidade da sua igreja. Agora, a fidelidade pode ser definida por meio das Escrituras assim. É aquilo que caracteriza, ou é caracterizado por constante afeto, ou um grande amor, ou lealdade a Deus. Não é? Quando nós vemos alguém que tem um grande amor por Deus, alguém que é leal a Deus, nós podemos dizer que esta pessoa, que este crente é um fiel. Muitas vezes nas Escrituras é alguém que é digno de confiança. Também é sinónimo de ser crente. Muitas vezes na Bíblia, a palavra fiel pode ser traduzida como crente. Também aquele que é verdadeiro. Por exemplo, o dicionário de temas bíblicos, vai aparecer na projeção, diz que a fidelidade é a resposta apropriada a Deus por parte do povo do novo pacto. Manifesta-se num comportamento inabalável que reflete a fidelidade do próprio Deus ao pacto. Ou seja, em outras palavras, a nossa fidelidade a Deus é aquilo que, ou reflete aquilo que Deus é para conosco, ou seja, Ele é fiel a nós. Especialmente os fiéis, todos os crentes são encorajados a ser fiéis, especialmente os líderes. Ao longo das Escrituras nós temos vários textos e vamos ficar no Novo Testamento como sendo uma característica que o Senhor requer do seu povo. Vamos, por exemplo, olhar para Hebreus 4:14 e vocês podem ver na tela também para sermos um pouco mais rápidos, depois vamos ao texto que queremos examinar nesta manhã. Hebreus 4:14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora, este texto, esta mensagem está a ser escrita a um povo que tenciona abandonar a fé, que tenciona abandonar o Senhor Jesus para voltar à sua antiga religião. Então o autor aos Hebreus escreve para chamar estes irmãos a manter a confissão deles, a ficar onde eles estão em Cristo. Um pouco mais à frente no capítulo 10, versículo 23, ele volta outra vez a mencionar e diz: guardemos firmes, ou firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Assim, Deus é fiel, Deus não pode mentir, Deus não vai falhar. Então, porque Ele é assim, então aquilo que se espera daqueles que creem nele, daqueles que o seguem, é que eles também sejam fiéis. Essa fidelidade deve ser um compromisso inquebrantável, uma devoção permanente que terá recompensa eterna. Quando nós examinamos o texto, ou a carta escrita por Jesus à igreja de Esmirna, notem as palavras do Senhor Jesus a esta igreja. Mostra quão importante é para o Senhor Jesus a fidelidade de uma igreja. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis, melhor dito, tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Para aqueles que têm o desejo na nossa igreja de servir o Senhor, de estar disponíveis para servir, para ser um servo na igreja, como aquilo que ouvimos muitos de nós em Espanha no fim de semana passado, de sermos escravos de Cristo, o que se espera de nós, a expectativa é que sejamos fiéis. Ou só podemos estar no ministério se formos fiéis. Notem estas palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou o quê? Fiel, designando-me para o ministério. Então o apóstolo Paulo, 14 anos depois da sua conversão, depois de atravessar 3 anos na Arábia, depois de começar a ministrar em algumas igrejas locais, depois de um tempo na igreja de Antioquia com grande bênção e grande fruto do Senhor, o Senhor chama-o para o ministério que tinha preparado para ele. E quando o Senhor o chama, o Senhor vê este homem como um homem fiel.
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a última carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a última carta da sua vida, antes de partir para a glória, ele chama a atenção de Timóteo que agora tem que escolher a nova geração de líderes, que aqueles que devem estar no ministério devem ser homens fiéis. Diz assim o texto, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite-se a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Por último, para aqueles que Deus porventura chamará para o ministério, para aqueles que um dia devem ser dispenseiros dos oráculos, dos mistérios de Cristo, o que é que se espera de nós? Bem, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, em outras palavras, servos ou escravos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Cristo ou de Deus, ou seja, mordomos dos oráculos, mordomos das mensagens de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes, dos dispenseiros, dos ministros, é que cada um deles seja encontrado como fiel. Então a nossa conclusão é simples. Do pastor a qualquer membro da igreja, aqueles que nos visitam e que são crentes em Cristo, aquilo que se espera desde o alto para todos nós é fidelidade. Fidelidade. 36 anos estamos aqui pela fidelidade de Deus. E nestes 36 anos, naquilo que ainda virá pela frente, aquilo que o Senhor, que é fiel, espera de mim e de ti, é fidelidade até o fim. Fiéis até à morte. Com isto em mente, vamos até uma carta que o Senhor escreveu há 2000 anos atrás, há mais ou menos isso, a uma igreja da Ásia. Vamos até Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Vamos analisar este texto nesta manhã. E através desta carta vamos ver juntos como o Senhor tem chamado a sua igreja à fidelidade. Apocalipse 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui a leitura. Permitam-me orar. Senhores, aqui estamos nós diante do teu texto, diante da tua palavra. E o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus, é que nesta manhã os nossos ouvidos ouçam aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. Que fales aos nossos corações e que faças com que a tua igreja seja fiel a ti e fiel até à morte. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos últimos 2 anos nós temos meditado nestas cartas que Cristo, o próprio Cristo, enviou às igrejas da Ásia, estas 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já vimos a igreja de Éfeso, vimos também a igreja de Esmirna, vamos lembrar mais ou menos aquilo que mencionámos na altura, mas antes de o fazer, temos que enquadrar aquilo que aconteceu, ou aquilo que João viu antes de enviar estas cartas a estas igrejas. Ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado, exaltado, no seu grande esplendor. E o Senhor apresentou-se com vários títulos que João irá escrever nas cartas a estas igrejas. Há uma apresentação também à carta que iremos analisar nesta manhã. E além de todas estas apresentações, há algo que é muito importante para o contexto das nossas cartas. É que João vê o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, em primeiro lugar com 7 estrelas na sua mão,
e também a andar no meio de 7 candeeiros. E no texto do primeiro capítulo do Apocalipse, o autor explica o que é isso. Bem, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, em outras palavras, o Senhor tem estes 7 anjos nas suas mãos, que o autor, e nós entendemos que são os pastores das igrejas, eles estão na mão do Senhor, e também o Senhor anda no meio dos candeeiros. Estes candeeiros são as 7 igrejas, luzes para este mundo, candelabros ou candeeiros para este mundo. E, sendo luz, o Senhor anda no meio da sua igreja e o Senhor está a ver a sua igreja. Obviamente, isto traz como aplicação que o Senhor conhece o que está a acontecer nas suas igrejas. Nada é oculto aos senhores. Os pastores estão na sua mão, mostra a sua soberania sobre a sua igreja, aquilo que deve acontecer na sua igreja, e por isso em cada carta aquilo que nós iremos ouvir é o Senhor dizer: conheço, conheço, conheço. E as cartas são enviadas aos anjos, aos pastores da igreja, para que eles leiam as cartas à igreja. Fala então da sua omnisciência, do seu conhecimento, do seu controle, do seu cuidado sobre a igreja. E nós nos lembramos que a primeira carta escrita à igreja de Éfeso, uma igreja muito importante no primeiro século, é uma carta que também é muito importante para nós 2000 anos depois. A igreja de Éfeso é uma igreja muito ativa, é uma igreja com muitas atividades, é uma igreja muito forte doutrinalmente, é uma igreja que não permitia falsos ensinos, erro do seu púlpito, que rapidamente expulsava aqueles que se diziam apóstolos. Mas a igreja tinha um grave problema. É que ela fazia todas estas coisas sem amor. Ela não tinha amor a Deus e amor ao próximo. Ela falhava na sua motivação. Ela não tinha o combustível próprio para servir a Deus. Então, segundo as Escrituras, fazer todas estas coisas sem amor é vão. Não serve. E era tão grave este pecado, tão grave na igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus disse: se eles não se arrependessem, Ele iria remover o candelabro. Eles iriam deixar de existir como igreja naquele lugar. Agora estamos a falar de uma das igrejas mais importantes do primeiro século. Era a igreja que o Senhor tinha usado para Paulo construir uma escola de pastores, enviar missionários para toda a Ásia Menor e dali plantar estas 6 igrejas que aparecem no livro do Apocalipse. Era uma igreja incrível, mas corria o sério risco de deixar de existir por causa da falta de amor. Porque abandonaram o primeiro amor. Em segundo lugar, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, é uma das igrejas, eu diria a segunda igreja de 2 igrejas que o Senhor Jesus não censura nada. Parece que é uma boa igreja, mas ela está a enfrentar tempos difíceis. Há grande sofrimento nesta igreja. Há grande dor nesta igreja. Alguns dos irmãos vão ser presos. Alguns vão morrer por causa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz a esta igreja: não temas, mas ser fiel até à morte. E esta foi a primeira mensagem que nós pregámos aqui em janeiro, no primeiro culto do ano, para lembrar à igreja: não sabemos aquilo que irá acontecer, não sabemos as circunstâncias que iremos enfrentar, mas sabemos uma coisa que devemos fazer: ser fiéis. E ser fiéis até à morte. Não temer e ser fiéis até à morte. Hoje entramos nesta carta, escrita à igreja de Pérgamo. E a carta é escrita ou enviada em primeiro lugar ao anjo da igreja. E isto é importante. Já vos mencionei, este anjo não são anjos literais, também não temos aqui anjos na igreja, também que recebem cartas do Senhor Jesus para nos entregarem. Não é isso. Os anjos, ou esta palavra também podia ser traduzida como mensageiros. São os mensageiros das igrejas. São aqueles que levam as mensagens de Cristo à igreja. E esses não são outros que não os pastores da igreja. Aqueles que o Senhor tem levantado para pregar, para trazer os oráculos de Deus à sua igreja. E isto é importante, significativo para mim, para o pastor Jairo, para todos aqueles que estamos a pregar na igreja. Nós recebemos nas mãos a carta de Cristo. Nós somos os primeiros a ler essa carta. Eu imagino este anjo, este líder da igreja de Pérgamo, na sua casa, a receber esta carta e diante da sua esposa e dos seus filhos, a ler pela primeira vez aquilo que Cristo tem a dizer sobre a sua igreja. E ele é o primeiro a fazer uma autoavaliação. Ele é o primeiro a pensar como é que ele está, como é que está a sua fidelidade.
Então a fidelidade começa sempre com a liderança. Eu estou totalmente de acordo que uma igreja é muitas vezes aquilo que os líderes são. Na sua grande maioria, a igreja é aquilo que a liderança da igreja é. Então é muito importante que o pastor analise, pense, como é que está a minha fidelidade para com Cristo. Mas em segundo lugar, isto é importante para a igreja também. Porque os pastores recebem estas cartas de Cristo e eles devem ler, eles devem pregar estas cartas à igreja. Por isso a igreja deve sempre estar alegre, a igreja deve estar sempre contente quando os seus pastores abrem as cartas de Cristo e pregam as cartas de Cristo à igreja. Que dizem à igreja aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo quer. Bendita a igreja que tem um anjo que sempre lhes diz aquilo que Cristo tem a dizer. E isso deve ser motivo de grande alegria para todos nós. Agora, o Senhor Jesus apresenta-se nesta carta, vejam no texto, versículo 13 ou 12, estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma apresentação difícil. Não é? Se aparecesse aqui alguém com uma espada na mão, certamente eu e tu ficaríamos sérios, porque alguma coisa séria pode acontecer. E é essa a intenção do Senhor Jesus. Ele quer que a igreja pense, que a igreja reflita que alguma coisa não está certa, que fez com que o Senhor apareça na porta da sua igreja com uma espada de 2 gumes, afiada nas mãos. Esta frase, ela é intensa no texto original. Ela podia ser traduzida literalmente como: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada. Sendo a espada a visão própria para o combate, ela não é tanto para defender-se, não é uma espada de defesa. Esta era uma espada da Trácia. A Trácia era uma região que abrangia a Turquia, a Bulgária e a Grécia. E normalmente essa região, os soldados usavam espadas do tamanho de um homem normal, de estatura normal, como eu tenho estatura normal. O resto, estou a brincar. Bem, era uma espada grande, pesada, e era uma espada para atacar. Era ofensiva, era para fazer com que o inimigo perecesse, morresse. Então o Senhor Jesus aparece com esta espada, assim. Um autor, comentarista, a olhar para esta apresentação, disse o seguinte, interessante: quando a igreja não faz uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em auto-julgamento ou autoavaliação, então Cristo virá e usará Ele mesmo um julgamento divino contra a igreja. Então parece que a igreja de Pérgamo, e nós iremos ver coisas boas, ela deixou a espada do Espírito em um momento particular de lado, e agora é o próprio Cristo que vem com a sua espada fazer justiça, julgamento na sua igreja. Agora esta espada tem uma metáfora, é uma metáfora tanto das Escrituras como no contexto da cidade de Pérgamo, e precisamos de entender isso, para perceber que os irmãos, ao ler esta apresentação, ou ao ouvir esta apresentação, sabem bem do que se trata. Vamos imaginar que há judeus no nosso meio. Este seria o pensamento deles. Bem, em Isaías capítulo 11, versículo 4, Javé diz o seguinte acerca do Messias: mas julgará com justiça, também podem ver na tela, os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E notem esta expressão: ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, se eras judeu e estás nesta igreja de Pérgamo e ouves esta apresentação, tu sabes, está a falar do Messias que vem para julgar, que vem para ferir, que vem para matar com o sopro da sua boca. Capítulo 49, ainda de Isaías, versículo 2, diz o seguinte: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, preparado para o combate. Aliás, este é o próprio Messias a falar na passagem e a dizer que ele vem para fazer julgamento, juízo. Quando entramos no Novo Testamento, isto não perdeu essa metáfora ou essa ideia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, falando acerca do Messias e aquilo que ele fará ao anticristo, notem estas palavras:
então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando chegamos à carta aos Hebreus, o autor usa esta espada para comparar com as Escrituras, com a palavra de Deus. No capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, toda esta apresentação e toda esta metáfora ajuda-nos a entender que o Senhor Jesus vem para julgar a igreja. Ele vem com a sua espada de uma forma específica para matar os falsos irmãos, os falsos mestres, e vem para fazer julgamento, juízo na sua igreja. Agora, também era uma metáfora para os habitantes de Pérgamo, para os gentios, porque eles viviam debaixo da civilização romana. E a civilização romana, naquele tempo, era tida como uma civilização de direito, ou seja, que havia um julgamento, havia uma lei, e era conhecida como a lei da espada. E quando alguém se portava mal, a espada deveria ser usada. Em Romanos 13, versículo 4, o apóstolo Paulo fala acerca disso. Acerca de que quando fazes o mal, o governo vem com a sua espada para punir os transgressores. E eles sabiam bem, esta é uma espada de justiça. Esta é uma espada para julgar. Então o julgamento que o Senhor Jesus está prestes a fazer na sua igreja tem um objetivo, um só objetivo: apurar a fidelidade da sua igreja. Apurar a minha fidelidade, apurar a tua fidelidade. E nesta manhã o Senhor dá-te a oportunidade de pensares se tu és fiel a Cristo. Se na tua casa vocês são fiéis a Cristo. Se a nossa igreja é fiel a Cristo. Então, em primeiro lugar, a fidelidade que agrada a Cristo é a fidelidade em circunstâncias difíceis. Fidelidade em circunstâncias difíceis. Vamos voltar ao texto, versículo 13. Diz a primeira frase deste texto: conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Isto tem que fazer-nos parar. Porque há muita história, muita bagagem aqui, só neste texto, nesta pequena frase. O Senhor sabia, esta é a primeira coisa que Ele diz, Ele conhece, Ele sabe aonde está esta igreja. E aonde ela está não é fácil para o testemunho de Cristo. É o lugar onde está o trono de Satanás. No final deste texto, diz aonde Satanás habita. Uau! E temos que analisar isto. Agora, nós sabemos, olhando para toda a história, a narrativa bíblica, que Satanás sempre procurou um trono. Quando estava nos céus, e aí temos a origem do pecado, ele tentou ser igual ao Altíssimo, colocar o seu trono ao lado do Altíssimo, ou sobre o Altíssimo, para governar o universo. Mas isso foi uma grande transgressão contra Deus, e Deus expulsou-o do céu, ele desceu do seu ministério celestial, e ele desceu até à criação de Deus. Quando chegou à criação de Deus, o trono na terra estava no jardim do Éden. Aquele que se sentava no trono chamava-se Adão. Então ele entrou pelo jardim, fez a mulher cair em pecados e fez o homem ser rebelde a Deus, e o homem então passou o cetro do reino para Satanás. Por isso Satanás disse ao Senhor Jesus na tentação, Mateus 4, Lucas 4, se me pedires, se te inclinares, se me adorares, eu te darei todos estes reinos do mundo, porque me pertencem, me foram dados. Ele agora tem um domínio sobre a terra, ele é chamado príncipe deste mundo, Deus deste século. Está sobre ele, nas suas mãos, os governos desta terra. Ele domina sobre esta terra. Esta é a sua esfera de ação. Agora, nós sabemos que Deus fez com que o mundo antigo mergulhasse e morresse nas águas do dilúvio. E Deus fez uma nova criação com Noé, e nessa nova criação o homem continua igual, o seu coração continua a ser rebelde contra Deus. E Satanás continua a ter ação e domínio sobre esta terra. E ele usou um homem, uma figura muito importante, que está muito relacionada com a cidade de Pérgamo. O nome dele é Nimrod. Ele aparece em Gênesis capítulo 10, ou Gênesis capítulo 11. Era um caçador de homens. Este homem foi o grande promotor da construção da cidade de Babel, desta grande torre.
Ele não só quis fazer uma cidade, fazer o seu nome conhecido, mas ele criou um sistema religioso que a humanidade deveria seguir. E é interessante, esse sistema religioso de adoração a outros deuses e de rejeição ao Deus vivo e verdadeiro prolongou-se no tempo e chegou até à grande cidade da Babilónia. Os homens continuaram a adorar outros deuses, abdicando da adoração ao verdadeiro Deus. Passou o tempo, o Império Babilónico caiu e este se transferiu até à região da Lídia, onde a capital, a cidade, era a cidade de Pérgamo. E ali ele estabeleceu o seu trono. Todo o paganismo, toda a adoração a outros deuses foi estabelecido naquele lugar. Agora, se tu estivesses a caminhar para Pérgamo, algo iria chamar-te a atenção. Estavas a andar aí na Turquia, tudo é plano e de repente irias ver uma grande montanha. E essa montanha tem uma imagem, uma figura de um trono. Por isso as pessoas olhavam para esse lugar e diziam: eis o trono dos deuses neste lugar. E era interessante porque a cidade estava embaixo, mas ela ia sendo construída até subir na montanha. E ao subir a montanha encontrávamos vários templos. O templo ao deus Zeus, o templo à deusa Afrodite, o templo ao deus Dionísio, o templo ao deus Eusclápio, que era o deus da medicina, o deus da saúde, que tinha na sua mão uma vara que se transformava em serpente. De onde é que será que tiraram isso? Todas estas coisas estavam presentes nesta cidade e por causa deste grande paganismo, aí estava o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Quão difícil devia ser cristão nesse lugar. Agora, mais difícil ainda, era uma religião específica. Dentre todas estas, era a que mais se destacava e era obrigatória para todos. Era a adoração ao imperador romano. É interessante porque na Babilónia, Nabucodonosor quis que todos se inclinassem perante a sua estátua. Lembram-se disso? E tivemos 3 homens que não o fizeram e que iam pagar com a sua vida por causa disso. Mas o Senhor os livrou e o Senhor fez com que o seu nome fosse conhecido por Nabucodonosor e toda a sua corte. Mas essa adoração prolongou-se no tempo. E ela chegou até uma dinastia, um rei chamado Átalo III, que infelizmente não teve descendência. E porque não teve descendência, ele passou o título de Pontífice Máximo, não sei se já ouviram falar deste título, hoje usado pelo Papa, passou-o para o imperador romano. E agora o imperador romano era um Deus que deveria ser adorado. Era obrigatório. Todo o cidadão dentro do Império Romano deveria inclinar-se, quando assim fosse chamado. Mas os cristãos em Pérgamo não iriam fazê-lo. Iriam pagar o preço, o último grande preço, por não fazê-lo. Eles estavam num lugar difícil, era difícil ser cristão neste lugar. Agora, provavelmente, muitos de nós, estando nesse lugar, o que é que nós faríamos? Apanhávamos as nossas malas e diríamos à nossa família: aqui não dá para ser cristão. Nós vamos embora. Vamos para um lugar onde temos liberdade para cultuar a Deus. Mas estes irmãos não o fizeram. O texto diz-nos, logo ao começar o versículo 13, o lugar aonde habitas. Essa palavra habitas fala de uma residência permanente, que estes irmãos decidiram ficar no lugar mais difícil da terra. Era bíblico eles abandonarem aquele lugar. Eles podiam dizer: vamos ser como Ló, isto é Sodoma, não dá para viver aqui, vamos embora. Ou talvez como Jesus, que muitas vezes em perigo se ocultava da multidão para não ser morto antes do tempo. Assim, eles podiam ter dito: temos base bíblica para ir embora. Mas eles não fizeram. Eles ficaram ali. Deixem-me ler esta história. Isto é acerca do país de Laos. No domingo passado, as autoridades de Laos interromperam um culto numa aldeia. Ameaçaram também prender 18 cristãos se continuassem a reunir-se. Os membros da aldeia animista converteram-se ao cristianismo pela primeira vez em 2019. Desde então, muitos outros se juntaram a eles. O animismo é a crença de que todos os objetos, lugares, criaturas possuem uma essência espiritual distinta e são animados e vivos. Em suma, cada coisa tem um espírito. O Observatório dos Direitos Humanos para a Liberdade Religiosa do Laos
relata que as autoridades têm perseguido os cristãos locais desde a primeira conversão. Afirmam: assim começaram as pressões e ameaças do governo local sobre os cristãos, coagindo-os a abandonar a sua fé religiosa. O governo local sujeitou os cristãos a intimidações, ameaças e coerção ao longo de 2022 e novamente este ano. A nação do Sudoeste Asiático está classificada em 31º lugar na lista de observação mundial das portas abertas dos países onde é mais difícil ser cristão. As autoridades comunistas consideram ilegais a maior parte das reuniões da igreja e colocam os cristãos sob escrutínio apertado. Mas mesmo assim, tal como os irmãos em Pérgamo, eles continuam a viver ali. E a lição é simples. É possível ser fiel mesmo nos lugares mais difíceis. É possível ser cristão mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não há desculpa, não há escusa nem para mim nem para ti para deixar de ser fiéis a Deus, seja qual for a situação, seja qual for o lugar. Todos somos chamados a ser fiéis, mesmo no momento, no lugar mais difícil desta terra. Em segundo lugar, a fidelidade que agrada a Cristo é a fidelidade que é coerente com quem Ele é, ou com quem Cristo é, e com a sua fé. Notem o versículo 13 ainda. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Até aqui o texto. Então, mesmo debaixo da mira do diabo, por meio do governo local, a igreja conservou o nome de Jesus e não negou a sua fé. Apesar das dificuldades e perseguições que cercaram a igreja, ela continuou a identificar-se com o Senhor. Ela não abdicou disso. Agora, as expressões que Cristo usa são muito importantes para entendermos. Em primeiro lugar, esta igreja conservou o nome de Cristo. Normalmente, o nome nas Escrituras tem que ser bem entendido por mim e por ti, não é? Muitas vezes há igrejas por aí que usam muito esta expressão de forma errada, não é? Dizem em nome de Jesus isto e aquilo, e acham que só por dizer o nome de Jesus há algum tipo de poder. Mas não é isso que o texto realmente quer dizer. O nome, na cultura judaica, semítica, fala do caráter da pessoa, fala de quem é a pessoa, da sua reputação, de como ele é conhecido. E o que o texto está a dizer-nos é que estes irmãos conservaram quem Jesus é, conservaram o seu caráter, a sua reputação. E isto é muito significativo para nós. Não somente isso, eles continuaram a identificar-se com Cristo, com quem Ele é, mas também com a sua fé. Esta não é a confiança em Cristo, embora isso esteja implícito, mas esta fé é o ensino do Senhor Jesus. É o corpo doutrinário do Senhor Jesus. Em outras palavras, estes irmãos continuaram agarrados, aferrados a quem Jesus é, mas também a tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinava, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, tudo aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Eles permaneceram fiéis, permaneceram ali, firmes em tudo isto. Isto é muito significativo. Deixem-me explicar através de duas histórias. A primeira, neste documentário que vos falei no início desta mensagem, quando as autoridades do governo da Califórnia conseguiram uma certa permissão do governo local para prender o pastor John MacArthur, vários pastores da igreja, estamos a falar mais ou menos de 30 pastores, todos eles apareceram no vídeo a dizer isto: se forem prender o pastor John MacArthur, têm que me prender a mim também. Eu vou colocar-me na frente e vou dizer-lhes: têm que me levar a mim também. Eu vou aparecer lá no dia em que eles forem e eu vou dizer a eles: se vão levar este homem, também têm que me levar a mim. E todos os pastores estavam dispostos a ir presos com o pastor John MacArthur. Porquê? Bem, por causa do caráter, da reputação de quem este homem é, de quão importante é para eles. Quando eu e o Diogo estávamos na Roménia a ouvir pregações profundas, um pregador surpreendeu-nos. Um homem de 73 anos. Um homem que pregava sem necessariamente abrir a Bíblia. Mas era bíblico. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a Escritura saía da sua mente. Ele citava versículos,
Versículos, textos, histórias, tudo de memória. Eu e o Diogo estávamos deslumbrados. É incrível. Como é que este homem consegue ter tudo isto na sua mente? Foram raras as vezes que ele disse: a minha memória está a falhar, e abria o texto e lia. Mas foi 2% de toda a pregação, de todas as pregações. Ele dizia tudo de memória. E este homem levou-me a mim e ao Diogo às grandes profundidades de Cristo. Ele tirava dali, do fundo do mar, que é Cristo, as joias, as pérolas, de quem Ele é, da sua salvação, daquilo que nós devemos crer acerca dEle, dos seus ensinos. E eu e o Diogo estávamos cheios da sua palavra, cheios da sua verdade. Agora, este homem foi um homem famoso nos Estados Unidos, um grande futebolista americano, muito conhecido no século passado, muitas vezes convidado pelo Billy Graham para ir às suas campanhas e dar testemunho da sua fé. Quando ele terminou a carreira de futebolista, ele foi ser pastor de uma igreja de 120 pessoas, mais ou menos como a nossa igreja. E ficou ali por 20 anos. Depois de 20 anos, o Senhor levou-o para a China e foi missionário na China. Mas foi traído por um amigo, denunciado às autoridades e foi preso. E foi espancado na prisão e foi deportado da China sem poder voltar nunca mais à sua querida China. Hoje é um missionário escondido no norte da Tailândia, em Mianmar, onde é muito difícil ser cristão, muito difícil ser missionário. As fotos que tiramos com ele não podemos publicar para que ele não seja reconhecido. Mas aí está um homem cheio da palavra, cheio do conhecimento, a sofrer por causa de Cristo. Um homem que abandonou a sua fama, a riqueza, para servir a Cristo, dar a sua vida por Cristo. E é só possível esta fidelidade porque ele conhece íntima e profundamente o Senhor Jesus. O que é que estamos a dizer com tudo isto? A tua fidelidade, a minha fidelidade, só pode permanecer se eu e tu conhecemos profundamente quem Cristo é. Só podemos ser fiéis nos momentos mais difíceis, até mesmo onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, se eu e tu conhecemos bem os seus ensinos. A igreja que não conhece bem o seu Cristo, a igreja que não conhece bem a sua palavra, não vai permanecer, não vai aguentar. Vai desistir à primeira pressão, à primeira dificuldade. Tu não irás permanecer, a tua casa não vai permanecer, se tu não conheces bem quem Cristo é. Estes irmãos permaneceram ali, porque eles conservaram o nome e eles guardaram firmes a fé de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a fé ou a fidelidade que agrada a Cristo é a fidelidade constante até à morte. Constante até à morte. Notem o versículo 13 ainda. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui o Senhor menciona um homem que nos é totalmente desconhecido, não temos mais do que isto acerca da sua vida. Talvez era um dos pastores da igreja, talvez só um irmão da igreja, não sabemos. A tradição, que não sabemos se é certa ou não, diz-nos que Antipas foi assado até à morte dentro de um touro de metal durante a perseguição instigada pelo imperador Domiciano. Uma das formas antigas que o inimigo das nossas almas usa para desanimar os esforços da igreja, para desmotivar a igreja do Senhor, é trazer até à porta da igreja a morte. A ameaça de morte, de que vamos morrer. Isto sempre foi assim. O Senhor Jesus falou acerca disto. Agora, muitas vezes, para nós que estamos no Ocidente, que temos esta liberdade, este privilégio, eu digo liberdade temporária, porque temos que saber ler os dias que estamos a viver, nós estamos confortáveis. Não, parece não haver grande dilema para nós. Mas eu acho que eu e tu deveríamos, todos os dias, sem falhar, ouvir aquilo que tem acontecido em outros lugares do mundo. Não sei se sabias, mas tem sido mais derramado, ou tem sido derramado mais sangue no nosso século, sangue cristão,
do que em toda a história da igreja. Tem sido terrível o que muitos irmãos sofrem na Ásia e em África por causa da fé, por causa de Cristo. E eu e tu deveríamos ouvir todos os dias o que está a acontecer para estarmos prevenidos, para sabermos e aprendermos com estes irmãos como permanecer firmes, mesmo em situações assim. Mesmo quando a morte bate à nossa porta. Deixem-me ler algumas coisas só desta semana que ouvi de um podcast. A violência contra cristãos na Índia, só no último ano, aumentou 80%. 80%. Em outras palavras, é impossível ser cristão na Índia. A Turquia, em anos recentes, expulsou do país 75 missionários estrangeiros. O número de cristãos neste país, no último século, diminuiu de 20% para 0,2%. Em Israel, que está nas notícias todos os dias, os ataques contra cristãos que antigamente eram esporádicos, aconteciam uma vez ou outra, agora acontecem todas as semanas. Todas as semanas. Se um missionário em Israel sai à rua para evangelizar, ele pode perceber e entender que algo lhe pode acontecer nesse dia. Num dos países tidos como livres. Então esta é a fidelidade que se espera da igreja. Mesmo quando a morte chega, ela deve permanecer fiel. Foi isto que o Senhor Jesus disse à igreja de Esmirna, a carta anterior a esta. No versículo 10 do capítulo 2, diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Por isso, ser fiel até à morte. Talvez eu e tu esperávamos que o Senhor dissesse: não te preocupes, eu vou estar aí, vou livrar-te e vou trazer livramento. Não, não. A morte vai acontecer e o que eu espero de ti é que sejas fiel até ao fim. Até ao fim. E dar-te-ei a coroa da vida, ou a coroa que é vida. Agora, algo que se destaca deste texto são os pronomes pessoais que o Senhor Jesus usa. Por exemplo, ele fala de o meu nome, a minha fé, a minha testemunha, o meu fiel. Aliás, testemunha, fiel, são títulos que o Senhor Jesus tem para ele mesmo. Ele diz, na sua apresentação no capítulo 1, eu sou a testemunha fiel, ou a fiel testemunha. E ele atribui estes adjetivos também, agora, a Antipas, para dizer-nos algo muito importante, que o Senhor tem grande estima pela igreja que sofre, pela igreja que morre por causa dele, pela igreja que dá a sua vida por causa dele. Ela tem grande valor para o Senhor. É dele, é preciosa, é a sua igreja. São os seus filhos, é o seu povo. Isto também fala do controle de Cristo sobre tudo o que está a acontecer. Porque ele começou o texto por dizer, eu conheço. Mas não é um conhecimento só de omnisciência. É um conhecimento de soberania. Ele está a controlar todas estas coisas. Ele sabia acerca de Antipas, ele sabia o fim de Antipas. Isto significa que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um objetivo. E esse propósito ou esse objetivo sempre é sábio, sempre é bom, sempre irá ser para a sua glória, sempre irá edificar a sua igreja, irá trazer recompensa eterna para o seu povo. Então a fidelidade que agrada a Cristo é aquela que é até à morte. Até à morte. Quarto lugar, rapidamente. A fidelidade que agrada a Cristo é a fidelidade que cuida da santidade de Deus. Agora, é interessante, antes de lermos o texto, nós estamos a ler e estamos, de alguma forma, fascinados com esta igreja. Uau, que boa igreja, que bons irmãos, fiéis, estão dispostos a dar a vida deles. Um ou outro já morreu até por causa disso. Mas há uma transição no texto que é difícil de ler. E que é um grande alerta e que de alguma forma faz a conexão com a carta anterior, a carta escrita a Esmirna. Porque a igreja de Esmirna foi fiel em tudo. Mas a igreja de Pérgamo não é fiel em tudo. E precisamos de entender o que é que está a acontecer, que é também para nós hoje uma advertência, para que sejamos fiéis em tudo. O texto, o versículo 14 e 15, diz o seguinte:
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E paramos aqui. E temos que pensar o que é que aconteceu? O que é que levou a igreja a este caminho? Algumas hipóteses. Uma coisa entendemos. Esta é uma igreja que está a sofrer, sim ou não? É uma igreja que está a passá-la difícil, sim ou não? Sim. E talvez por estar a sofrer muito, por ser difícil estar ali, viver ali, ser cristão ali, apareceram alguns chicos espertos na igreja e disseram, isto precisa de alívio. E eu tenho a solução para o alívio desta igreja. E a solução é trazer este pensamento ou este argumento. Sofremos, demos testemunho de Cristo, mas nem por isso há mais crentes na igreja. Nem por isso a igreja está mais cheia. Vale a pena? É realmente isto que o Senhor quer para nós? Esse é o caminho que a igreja deve percorrer? Bem, isto também estava a acontecer, ou tinha acontecido alguns anos antes, na igreja de Corinto. Uns pseudo-apóstolos apareceram na igreja e usaram de artimanha com os sofrimentos do apóstolo Paulo por causa do Evangelho para dizer à igreja, não vale a pena esse caminho. Nós temos um caminho mais excelente, um melhor caminho. Então eles trouxeram estas ideias, inovações pragmáticas e de repente a igreja de Corinto estava cheia. E então eles tinham a plataforma para dizer, estão a ver? Não vale a pena seguir o caminho do apóstolo Paulo. Aliás, aquilo que lhe está a acontecer a ele é por causa do pecado. O sofrimento que ele está a atravessar é por causa do pecado. Não é por causa do Evangelho. Porque nós estamos a evangelizar e olhem como está a igreja. Então o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto. E merece o nosso destaque. Vamos até ao capítulo 2 de 2 Coríntios. Capítulo 2 de 2 Coríntios. A partir do versículo 14 para a frente, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo responde a estes pseudo-apóstolos, mas também responde à igreja que está a sucumbir, que está outra vez como Eva a ser seduzida, enganada pela astúcia de Satanás, da serpente. Diz assim o texto, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O apóstolo Paulo tem em mente algo muito claro. Quando pregamos o Evangelho, quando pregamos acerca da palavra de Deus, acerca de quem Deus é, só há duas respostas possíveis. Salvação para uns, perdição para outros. A mesma palavra que salva alguns é a mesma palavra que condena outros. Ele tem isto em claro. Ele não tem outra expectativa. Ele não tem a ilusão de que sempre que vai pregar, a igreja vai encher. Ele sabe que não é isso que vai acontecer. Então ele diz a seguir, versículo 16, para com estes cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida, quem porém é suficiente para estas coisas. E agora notem como ele conclui. Porque nós não estamos como tantos outros. Estes tantos outros são os pseudo-apóstolos. Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus. Isto é muito importante. O apóstolo Paulo, primeiro usa a expressão em Cristo, para fazer a diferença entre ele e os falsos apóstolos que não estão em Cristo, que não são dele, que não são crentes. E também para dizer que ele está a fazer o seu ministério, a sua pregação, na presença de Deus. Ele é consciente que sempre que ele prega, sempre que ele fala, Deus está presente. E não somente isso. O texto ainda diz com sinceridade, ou seja, sem mentira, sem falsidade, com transparência e da parte do próprio Deus. Um embaixador de Deus. Um enviado de Deus. Então ele está a fazer este ministério respondendo e olhando sempre para Deus. A grande audiência para o apóstolo Paulo, a audiência mais importante para o apóstolo Paulo é o próprio Deus. Então ele percebe que aquilo que se espera dele não é outra coisa senão fidelidade. Fidelidade. Capítulo 4, ainda desta carta, versículo 1. Pelo que tendo este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi feita. Não desfalecemos, pelo contrário. Notem o versículo 2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de quem? De Deus. Pela manifestação da verdade. Então o apóstolo Paulo mostra que o seu ministério, que aquilo que ele procura, aquilo que é motivação para ele, é somente fidelidade a Deus. Mas a igreja de Pérgamo agora está a ser seduzida. É interessante porque o diabo mudou a sua estratégia. Ele percebeu que as ameaças à morte, ou até mesmo matar cristãos, não está a funcionar. Então, talvez, vou levar a sedução do pecado, a sedução da mentira, para fazer esta igreja cair. E ele conseguiu entrar. E isso é o que nos choca. Porque no texto, voltando ao Apocalipse capítulo 2, no versículo 14, versículo 15, o Senhor usa estas expressões possessivas da igreja. Tens aí. Tens aí. Para falar que a igreja tem ou possui, está no seu poder, está no seu controle, estas doutrinas, estes ensinos. Que eles podiam corrigir, que eles podiam expulsar, como a igreja de Éfeso fez, mas eles não fizeram, eles ficaram com isso. Guardaram isso. Abraçaram isso. Além disso, o texto usa também verbos, os verbos sustentar, sustentam para falar dos falsos mestres que sustentam a doutrina de Balaão, que sustentam a doutrina dos nicolaítas, para falar de homens que não estão simplesmente com um erro doutrinário, mas são homens que estão agarrados, que estão convictos, que estão comprometidos com a falsa ensino, com a falsa doutrina. Estes são os falsos mestres. É o que está a acontecer ali. Então a igreja, diante deste dilema, ela toma uma atitude de tolerância. Ela senta-se e vê os lobos levar as ovelhas para o matador, sem fazer nada. E isso é tão grave, que fez com que Jesus apanhasse a sua espada e chegasse até à porta da igreja para trazer juízo e julgamento. E aquilo que estava a acontecer na igreja era grave e precisamos de analisar. Bem, em primeiro lugar, há pessoas dentro da igreja a ensinar a doutrina de Balaão. Todos nós conhecemos Balaão. Balaão era esse falso profeta, um profeta de aluguer, um feiticeiro, que foi contratado pelo rei Balaque, rei de Moabe, para causar ou trazer ciladas, armadilhas contra os filhos de Israel. Bem, o que é que aconteceu nessa ocasião? O rei ouviu falar de tudo aquilo que Deus fez com Israel no Egito. Incrível. Como Deus derrotou os deuses do Egito, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus guiou o seu povo pelo deserto, de forma incrível, poderosa, sobrenatural, como Deus os fez entrar na terra prometida. E agora eles estão às portas da cidade, do território de Moabe. E o rei Balaque está a tremer de medo. E ele sabe, lutar cara a cara com eles não vai funcionar, eu preciso fazer alguma coisa. Então contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. E Balaão foi até ele para amaldiçoar os israelitas. Mas Deus usou a boca do falso profeta para trazer bênção sobre o seu povo, por 3 vezes. Isto irritou grandemente Balaque. Então Balaque perguntou: o que é que podemos fazer? Como é que vamos resolver esta situação? Então Balaão, conhecendo o povo de Israel, conhecendo as debilidades do povo de Israel, sabendo que ele não podia amaldiçoar, mas se eles caíssem no pecado, Deus iria amaldiçoá-los, ele promoveu casamentos entre moabitas e os filhos de Israel. E esses casamentos fizeram com que os filhos de Israel se desviassem da adoração a Deus para adorar outros deuses, comer comidas sacrificadas a esses deuses e para, nesses sacrifícios e nessa idolatria, cometerem prostituição. Foi esta a artimanha. Foi esta a doutrina que agora chegou até à igreja de Pérgamo. Havia pessoas na igreja a dizer aos crentes da igreja que eles podiam manter o nome de Jesus. Podes continuar a acreditar em Jesus. Podes continuar a acreditar naquilo que ele ensina, naquilo que os apóstolos deles
ensinaram. Mas não há nenhum problema com o que tu fazes no resto da semana. Podes ir fazer isto, podes fazer aquilo, não há dilema. O Senhor não vai fazer nada. Mas sabem como é que terminou a história para o povo de Israel? Quando eles cometeram essa prostituição e essa idolatria, num dia, o Senhor apanhou a sua espada e o Senhor matou 24 mil homens. 24 mil homens morreram porque não foram santos, não foram puros, não mantiveram a sua fidelidade a Deus. E agora o Senhor está a dizer à igreja: a espada que eu usei, agora eu estou prestes a usar, porque vocês têm tolerado homens que estão a fazer o meu povo cair outra vez no pecado. Mas não era esta a única doutrina. Estava também a doutrina dos nicolaítas. São misteriosos, alguns dizem que eram gnósticos, outros dizem que eles eram simplesmente libertinos, que ensinavam exatamente a mesma doutrina, que diziam às pessoas: está tudo bem com aquilo que tu crês, mas não há nenhum problema aquilo que tu fazes. Faziam uma dicotomia entre aquilo que nós queremos e aquilo que é a nossa prática, aquilo que devemos fazer. Mas deves entender nesta manhã que o Senhor Jesus se importa com o que tu crês, com o que tu sabes acerca dele, mas também como tu vives. Ele importa-se como tratas a tua esposa ou tratas o teu esposo. Ele importa-se como tratas a tua família, como vives na tua casa. Ele importa-se como trabalhas, onde trabalhas. Ele importa-se com tudo o que acontece de domingo a domingo contigo. E aquilo que Ele requer de ti e aquilo que Ele requer de mim em todo o tempo é fidelidade. Porque senão, Ele tem a espada na sua mão para trazer a disciplina que eu e tu precisamos para voltarmos à santidade que é devida a Cristo. Santidade devida a Cristo. E esta é a fidelidade que agrada a Deus, que procura a santidade do seu povo, que chama o seu povo a ser santos, a ser puros, a viver de forma genuína para Cristo, como Ele quer, segundo a sua palavra, para dar glória ao Senhor. Não há outro cristianismo senão este. Não te enganes a ti mesmo. Não existe tal dicotomia. Ou és um cristão sempre, ou não és. Ou vives aquilo que crês, ou então és um mentiroso, és uma farsa. Precisas de viver segundo a palavra de Deus. E a igreja de Pérgamo então é chamada. Qual é a solução para isto, Mário? Bem, o versículo, voltando outra vez ao texto de Apocalipse 2, versículo 16, diz-nos que a solução é: arrepende-te. Arrepende-te. Vamos falar um pouco acerca disto. Isto conduz-nos ao último ponto. A fidelidade que Cristo quer, que agrada a Cristo, é a fidelidade que ao cair se arrepende e obedece a Deus. Que ao cair se arrepende e obedece a Deus. Versículo 16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora. O arrependimento nas Escrituras começa com a nossa mente, começa com o nosso coração. Estes são nomes ou expressões nas Escrituras para falar do nosso homem interior. Tudo começa cá dentro. É a ação do Espírito nas nossas vidas para fazer-nos ver como Deus vê, pensar-nos como Deus pensa, fazer-nos ver o pecado como Deus o vê e detestar o pecado como Deus o detesta. Este é o arrependimento. O arrependimento então começa na nossa mente e de tal forma transforma o nosso interior que se irá revelar no nosso comportamento, na nossa conduta, naquilo que nós fazemos diariamente. Então aquilo que o Senhor está a dizer à igreja é que ela precisa de mudar aquilo que está cá dentro. Não pode enganar-se a si mesma outra vez. Agora é o momento de mudar a mente e de pensar corretamente sobre quem Cristo é e o que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós é fidelidade completa, plena, nas nossas vidas. Se isto não acontecer, então o texto diz-nos: venho a ti sem demora. Agora, esta expressão, ainda que esteja dentro do contexto da carta de Apocalipse, ou do livro de Apocalipse,
Não está a falar da sua segunda vinda. Embora ela possa acontecer hoje, amanhã, não sabemos. A igreja irá ter com o Senhor e teremos o tribunal de Cristo e iremos prestar contas, mas não está a falar disso. O que o Senhor está a usar aqui é aquilo que os nossos filhos conhecem bem. Quando nós dizemos, espera aí que eu já vou aí. Ou quando eles ouvem os nossos passos a aproximar-se da porta e eles sabem que aquilo que vem aí não vai ser bom para eles. Não lhes vai gostar. É a disciplina. É a disciplina do Senhor. É isto que virá. E a disciplina do Senhor, embora seja boa no seu fim, embora seja para a santidade, ela irá doer. Ela irá custar-nos. E a disciplina do Senhor em algumas igrejas levou mesmo essas igrejas a fechar as suas portas e a deixar de existir onde elas estavam. Então o Senhor ameaça esta igreja. Já disse aos falsos mestres que a sua espada irá feri-los. Mas avisa esta igreja de que se eles não são fiéis, se tu não és fiel, se eu não sou fiel, Ele vai disciplinar-nos. E se eu e tu somos filhos de Deus, a disciplina deve vir. Ela deve acontecer para nosso bem. Para que eu e tu possamos arrepender-nos e caminhar como o Senhor quer. Então o texto termina no versículo 17 por dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma expressão que está em todas as cartas escritas a estas igrejas. E, em suma, quem tem ouvidos são os crentes. Quando eu e tu nos convertemos, os nossos olhos foram abertos. E os nossos ouvidos foram abertos. Eu e tu agora estamos habilitados para ouvir o Senhor. Somos capazes de o ouvir. Se tu não ouves, se tu não atendes, e este ouvir aqui das Escrituras não é somente algo que nós escutamos, mas é um ouvir para obedeceres. Se eu e tu não estamos inclinados a isso, então há um problema. Isso também merece a nossa consideração nesta manhã. Só podem ouvir o Espírito, ou aqueles que irão ouvir o Espírito, são aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E tu deves perguntar-te a ti mesmo: eu sou um desses? Eu sou dessas pessoas que ouve o Senhor? Eu sou dessas pessoas que realmente atende à sua voz? Ou eu sempre sou duro contra a sua voz? Ou eu sempre estou contra a sua voz? Ou eu não quero saber da sua voz? Ou eu sou indiferente à sua voz? Recentemente estivemos a lidar com uma disciplina da igreja. Uma jovem que decidiu namorar com um descrente. E depois de meses a advertir. Sabem, uma coisa que nunca vimos ao longo dos meses? Não vimos tristeza, não vimos dores, não vimos nada. Indiferença total. Na última conversa foi: façam o que vocês têm que fazer. Indiferença. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles se entristecem. E eles se arrependem. E eles obedecem. Eles vão fazer aquilo que Cristo quer. Esses, segundo o versículo 17, são os vencedores. São os vencedores. Os vencedores são todos os crentes em Cristo. São todos aqueles que ouvem o Espírito. A esses o Senhor Jesus faz 3 promessas. A primeira promessa: o Senhor irá dar-lhes do maná escondido. Do maná escondido. Bem, é difícil saber exatamente o que é que isto significa. Eu acho que a melhor forma é sempre ficarmos nas Escrituras e olharmos para as Escrituras naquilo que ela tem a dizer. Há algumas teorias judaicas, como uma tradição judaica que diz que o profeta Jeremias escondeu a arca quando Jerusalém foi invadida pelos babilónicos e que ele levou esta arca até ao Monte Nebo, escondeu ali, e que Deus fez desaparecer a arca e também o maná que estava lá dentro, e que quando o Messias voltar, esta é a esperança judaica, quando o Messias voltar, o Messias irá trazer este maná que está escondido por Deus, irá alimentar outra vez o seu povo. Bonito, mas não está na Bíblia. E eu e tu devemos então cingir-nos às Escrituras. E nas Escrituras o Senhor Jesus usou o maná do Antigo Testamento. E é muito importante aquilo que ele disse. Em João, podem ver na tela, em João capítulo 6, versículo 48 até o 51, o Senhor Jesus disse o seguinte:
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comeres, não quê? Não morra, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comeres, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o Senhor usou o maná do deserto para dizer que o maná representava ou simbolizava Ele mesmo. Algo maior, algo eterno, algo celestial. E se alguém comer dele, nunca mais terá fome, não morrerá. Este é o verdadeiro alimento que todo o homem precisa. Por isso a mensagem aqui é, para o vencedor está garantido, comeste de mim, vais ser salvo. És meu, estás em Cristo. Mas não somente isso. O texto também nos diz, a segunda promessa, que o Senhor vai dar-lhe uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Agora há 3 teorias sobre isto. Há uma que creio que encaixa melhor nesta passagem. Bem, a primeira teoria fala-nos acerca da pedrinha de sortes, que de um lado tinha uma pintura branca e do outro lado uma pintura preta, e eram normalmente usados pelo governo romano para fazer justiça, não é? Num tribunal ou numa corte, quando queríamos considerar alguém culpado, virávamos a pedra, nós que éramos o júri, virávamos a pedra para o lado preto e dizíamos esta pessoa é culpada, ou então virávamos para o lado branco e dizíamos esta pessoa está absolvida, é inocente. Então alguns acreditam que a interpretação aqui é dizer que estes vencedores, aqueles que ouvem o Espírito, eles estão inocentes, absolvidos, não são mais culpados, estão perdoados por Deus. Esta é uma interpretação. Uma segunda interpretação acerca disto é acerca do Urim e Tumim que o sumo sacerdote usava no seu peito, estas 12 pedras que cada uma simbolizava as 12 tribos de Israel e que normalmente eram usadas para julgar as tribos de Israel. Então alguns pensam que esta pedrinha que se dará a cada vencedor é os crentes a serem empoderados para julgar o mundo, já que eles vão julgar o mundo, vão julgar os anjos, eles vão estar ao lado de Cristo como reis e sacerdotes para trazer juízo sobre as nações. É outra interpretação. Mas creio que há uma melhor interpretação, que os irmãos em Pérgamo iriam perceber claramente. E esta era acerca daqueles que normalmente corriam, jogavam nos Jogos Olímpicos istmicos que existiam naquele tempo e que, no final, quando terminavam como vencedores, recebiam uma pedrinha na sua mão. E essa pedrinha tinha esta pintura branca. E na pintura branca, um nome, um código, que só eles sabiam. E esta pedrinha era o convite para eles irem até um banquete, a uma festa, onde eles podiam entrar, por causa da pedrinha com um nome secreto. E creio que é isto que o Senhor está a dizer. A estes vencedores, eu vou dar-lhes uma pedrinha, com um nome escondido, para que quando eles partam deste mundo, eles entrem para a minha grande festa, para o meu grande banquete, que eu irei celebrar com toda a minha igreja. Isto é para os vencedores, isto é para os fiéis. Naqueles dias de 1637, os escoceses uniram-se no pátio de Greyfriars e assinaram uma declaração que chamaram de um pacto nacional. O que realmente estavam a fazer era assinar com os seus nomes um documento que dizia Jesus Cristo, e não o rei Carlos I, é a cabeça soberana e o único governante da Igreja de Deus na Escócia. Muitas pessoas assinaram com o seu próprio sangue, dizendo com isso, ainda que me custe a vida, vou defender a Jesus, o seu reinado e a sua Igreja. Cópias foram feitas e enviadas por toda a Escócia. E por causa disto, muitos fiéis negaram-se a sentar-se para ouvir os ministros episcopais que seguiam as ordens do rei.
que tinham comprometido o Evangelho e negado a Jesus Cristo como cabeça da igreja. Por causa disto veio grande perseguição a estes irmãos, conhecidos como os não conformistas. E estes homens, estas famílias, foram obrigadas a reunir-se de forma criativa. Quando chegava o domingo, saíam pelas suas casas e percorriam quilómetros pelas encostas da Escócia, pelos bosques da Escócia, para se encontrarem com outros não conformistas. E ali no meio do bosque, na montanha, em lugares secretos, onde os oficiais do rei não os podiam encontrar, elevavam orações a Deus, cantavam ao Senhor Jesus e sentavam-se para ouvir a palavra de Deus. Mas muitos pagaram com a sua própria vida, por quererem somente fazer e ser fiéis a Cristo. Fiéis a Cristo. Por isso, Igreja Batista de Miratejo, todos aqueles que nos visitam, é isto que Cristo quer de nós. Ele não quer pragmatismo, Ele não quer cedências, Ele não quer que saiamos da sua palavra. Tudo aquilo que Ele quer, espera de nós, em tudo o que temos que fazer, é que sejamos fiéis. E fiéis até à morte. Vamos orar. Senhores, nós te agradecemos pela tua grande fidelidade conosco. Antes da fundação do mundo, tu nos escolheste. Senhor, antes da fundação do mundo, tu imolaste o teu Cordeiro para salvar, para redimir, para resgatar o teu povo. E, Senhor, tu és tão fiel, que no tempo e no espaço, a tua salvação chegou até nós. E, Senhor, a tua fidelidade é tão grande que não somente salvaste a nossa alma no dia em que isso aconteceu, mas como continuas a ser conosco. E continuas, Senhor, a ter-nos como o teu povo. E nos levarás para a tua glória. E tudo isto por causa da tua fidelidade. Ao veres um Deus fiel como tu, Senhor, não há outra coisa que desejamos para nós mesmos, a não ser que nós sejamos fiéis a ti. Mesmo que outras igrejas nos condenem, mesmo que sejamos o remanescente em Portugal, Senhor, aquilo que nós desejamos é ser fiéis. Mesmo que as circunstâncias fiquem difíceis, mesmo que as provas sejam grandes, mesmo que nos ataquem e nos persigam, Senhor, nós desejamos ser fiéis até à morte. Ajuda-nos. Precisamos sempre da tua palavra para isso. Precisamos de conhecer-te profundamente. Precisamos de saber aquilo que tu tens dito. Precisamos, como famílias, de meditar na tua palavra, preparar os nossos filhos. E, Senhor, no meio de tudo isto, que possas trazer ao nosso coração a convicção, a certeza de ser fiéis. Mesmo quando o pecado bater à porta, mesmo quando a tentação for grande, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis até o fim. Mas, Senhor, tu estás na tua igreja e tu conheces esta tua igreja. Nenhuma vida aqui te é oculta. Tu sabes tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos. Por isso, em nome de todos os irmãos, Senhores, se nós pecamos contra ti e se nós não somos fiéis a ti, nós te pedimos perdão e nós nos arrependemos no pó por causa do nosso pecado e por causa da nossa infidelidade. Senhores, ajuda-nos a ser sempre fiéis, a manter-nos firmes até ao fim. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.